Essa foi a madrugada mais fria do ano até agora. Sair da cama foi difícil, né? Deixar o cobertor também. A noite foi, no entanto, mais sofrida para quem não tem onde morar, para quem não tem um agasalho para se esquentar. Então, doe cobertores, agasalhos, alimentos. Que a nossa resposta a esse frio cortante seja um coração aquecido pela solidariedade. Eu sou Felipe Malta, o SBT Brasília já está no ar. Muito bom dia para você que nos acompanha agora, 15 para meio-dia, estamos ao vivo e começamos a edição de hoje direto da Delegacia de Águas Lindas de Goiás, onde está o repórter Paulo Vitor Tatuzinho. Tatu, bom dia para você. Com a morte de Lázaro, a investigação agora se concentra em Eumir Caetano Evangelista. O idoso de 74 anos abrigou o serial killer, como todos sabemos, durante pelo menos 5 dias e agora começa a ser suspeito de participação em outros crimes de Lázaro. Os advogados do seu Eumir insistem para que ele seja solto. Mas eu te pergunto, Tatu, qual é a resposta da justiça, pelo menos por enquanto? Oi, Malta. Bom dia para você, a todos assistindo ao SBT Brasília, no DF e também no entorno. Pois é, essa investigação da Polícia Civil do Estado de Goiás continua. Nós falamos ao vivo aqui da porta da Delegacia Regional, que fica no município de Águas Lindas de Goiás. Investigação essa que está sendo aí, né, seguida aí com o Dr. Kleber Machis, que está à frente dos trabalhos, principalmente não só aqui em Águas Lindas, mas também nos distritos de Girassol, Edilândia, ou seja, no município de Cocalzinho de Goiás. Nós temos a informação de que a defesa do fazendeiro Eumir Caetano Evangelista, de 74 anos, eles entraram no Ministério Público com habeas corpus, pedindo aí a revogação da prisão preventiva dele. Mas só que o Ministério Público do Estado de Goiás, inclusive, nos passou uma nota para a nossa produção jornalística dizendo o seguinte: o Ministério Público de Goiás, por intermédio da Promotoria de Justiça de Cocalzinho de Goiás, manifestou-se pelo indeferimento do pedido de reconsideração da prisão preventiva de Eumir Caetano Evangelista. Ou seja, o Ministério Público reforça. De acordo com o parecer da Promotoria de Justiça Gabriela Starling Jorge Vieira de Melo, a prisão preventiva decretada deve ser mantida, considerando a gravidade concreta das condutas praticadas. A defesa do Eumir Caetano alegou, já que Lázaro foi capturado e morto na última segunda-feira, o chacareiro poderia responder por essa suspeição em liberdade. Mas só que o Ministério Público é contra e ele continua aí preso de forma preventiva enquanto aí estiver durando o andar das investigações desse caso Lázaro Barbosa de Souza, que continua, que tem muitas coisas ainda para descobrir sobre de fato o que aconteceu, como ele contou, ele acabou fugindo aí durante esses 20 dias, sobre a chacina que ele cometeu em Ceilândia, ou seja, as investigações estão aí a todo vapor por parte da Delegacia Regional aqui de Águas Lindas. Felipe? Pois é, como fazendeiro preso, a defesa dele alega o seguinte: bom, o serial killer foi morto, o caso acabou, mas não acabou. A defesa entra na justiça pedindo a revogação da prisão preventiva e a justiça pede que o Ministério Público se manifeste. E os promotores disseram: não, é importante que ele continue preso. Por quê? O argumento para a manutenção de uma prisão preventiva costuma ser risco de fuga ou o risco de que a pessoa atrapalhe as investigações. E quais são as investigações a partir de agora? Dos outros crimes cometidos por Lázaro e que há indícios de participação do fazendeiro Eumir. Por isso, ele deve continuar preso, a pedido do Ministério Público e também decretado pela Justiça. Tatu, daqui a pouquinho a gente volta a conversar. Muito obrigado. As polícias do DF de Goiás agora se unem numa investigação conjunta que busca reunir outras provas sobre os crimes de Lázaro. Um trabalho minucioso para tentar saber se outras pessoas estavam ligadas a este assassino. Mesmo com a morte de Lázaro, as investigações avançam para revelar os detalhes de crimes em que ele aparece como principal suspeito. Para a polícia, não resta dúvidas de que Lázaro foi quem matou Cleonice Marques, o marido Cláudio Vidal e os filhos Carlos e Gustavo Marques no dia 9 de junho em Ceilândia. Investigadores encontraram uma digital de Lázaro no lado de dentro da porta da casa, onde a família foi encontrada morta. A prova é incontestável que ele teve na cena do crime, e você olhando o histórico dele, de crimes patrimoniais, de roubo,
inclusive seguidos de estupro. Então já ficou evidente ali, de forma muito clara, a participação dele efetiva. Sem testemunhas ou mesmo imagens de câmeras que pudessem revelar as circunstâncias do crime envolvendo a família Vidal, o trabalho da polícia tem sido absolutamente técnico. Ele foi identificado nesse crime que ocorreu no dia 26 de abril. Ele foi identificado no crime do dia 17 de maio. Foi identificado no crime da família Vidal. E nos outros crimes também, depois, após a divulgação, né, da imagem dele, né, como foragido, as outras vítimas também o reconheceram e procuraram a delegacia apontando ele como autor do crime. Segundo o delegado, membros da família Vidal reconheceram Lázaro através de uma foto, ainda no dia 9 de junho. É que o criminoso havia roubado a chácara deles 3 semanas antes, no dia 17 de maio. Uma informação essencial para o início das buscas que duraram 20 dias. Operação que, segundo o delegado, tinha sido prolongada porque Lázaro vinha recebendo ajuda de conhecidos. Um outro ponto importante já esclarecido pela Polícia Civil aqui do DF é que o laudo cadavérico de Cleonice confirma a causa da morte e indica que ela foi vítima de violência sexual e tortura. A causa da morte dela foi em razão de um disparo de arma de fogo no crânio, em que foi atingido o orifício de entrada e o orifício de saída. Então, o projetil não foi encontrado na base do crânio dela. Outra informação, que até então vocês também não tinham, eu estou trazendo aqui. A orelha dela foi cortada. Fato é que agora a Polícia Civil do DF quer descobrir se há relação entre o roubo e a morte dos membros da família. Lázaro já tinha histórico de assaltos a propriedades rurais, com dinâmicas parecidas. Segundo o delegado, nenhuma linha de investigação está descartada, inclusive uma provável participação de Lázaro no esquema de compra e venda de terrenos. A gente não sabe se é crime patrimonial, se é latrocínio, se é crime patrimonial. Homicídio, com certeza, a gente já tem. Né? Porque a Cleonice, a gente não sabe. Ao todo, 7 inquéritos contra Lázaro foram abertos no DF. 5 deles estão na 24ª DP, em Ceilândia, e giram em torno de crimes cometidos este ano. Em Goiás, a Polícia Civil ainda não divulgou o número total de investigações abertas para apurar a participação de Lázaro em delitos cometidos por lá. A troca de informações ela vai ocorrer, isso é natural. Então, assim, a gente trabalha em parceria, só que vocês têm que entender que isso tem um tempo. Eu tenho que apurar aqui e ver. Pô, não, pode ter relação com as pessoas que estão lá em Goiás, que podem ter dado suporte, e aí municiá-los dessas informações, mas no tempo correto. Desse trecho da reportagem, nós já entendemos que a senhora que foi... Eu esqueci o nome dela, se alguém... Dona Cleonice, eu fiquei confuso com o que disse a Pichula ontem. Tá, a Dona Cleonice foi morta, teve a orelha arrancada ainda viva. Aparentemente, só o Lázaro participou tanto da morte do pai e dos filhos quanto da morte dela, mas em outros trechos da entrevista do delegado, ele traz elementos importantes para a gente entender se o Lázaro agiu a mando de alguém ou como comparsa de alguém neste e em outros crimes. A gente vê todos esses detalhes em 2, 3 minutos, que é o tempo da reportagem ficar pronta e a gente colocar aqui no ar para você. Enquanto isso, a gente conversa com a Kátia Gomes, que está no cemitério de Edilândia, onde foi há algum tempo, há alguns anos, em 2015, enterrado Deusdete, o irmão do Lázaro. Segundo a família nos disse nos últimos dias, seria lá que o Lázaro agora seria enterrado. Kátia, há movimentação alguma aí para esse enterro? Oi, Malta. Boa tarde para você, boa tarde para todos. Não, nenhuma movimentação aqui no cemitério, né? Está vazio. O coveiro que vem aqui só quando tem o enterro não está aqui no momento. Então, olha só, uma informação importante.
Ontem a família tinha falado que não participaria do enterro, que estava muito abalada e também estava com medo de sair de casa. E disse que o advogado tomaria conta de tudo. Hoje pela manhã, o advogado enviou uma nota dizendo que ele deu sim todo o apoio à família, com informações, só que a família vai sim agora, decidiu fazer o enterro do Lázaro. Disse que vai ser um enterro ali fechado, somente para a família. E agora eles decidiram falar que não vão divulgar nem o local e nem o horário. A princípio, o enterro seria aqui no cemitério Contagem, que fica em Edilândia, um distrito de Cocalzinho, onde o Deus Dete está enterrado. O túmulo dele é aquele dali que está bem no cantinho, então Lázaro seria enterrado junto com ele, né? Ali na plaquinha tem a informação de que ele foi enterrado em 2012, apesar de estar um pouco apagado. O advogado disse que ele morreu em 2015, mas ali está em 2012, então ele teria morrido com 21 anos. Então, Felipe, a gente continua na expectativa porque o Lázaro, ele ainda não saiu do IML de Goiânia. Ele continua lá, o corpo foi liberado na segunda-feira, às 6 horas da tarde, só que a família não fez a retirada. Então, a gente segue acompanhando e aguardando para saber, né, se o enterro vai ser aqui mesmo ou se a família vai decidir levar ele para a Bahia. O que a gente sabe é que uma família carente, enterrar qualquer pessoa morrer custa caro, né, gente? Então ali já existe um espaço onde ele pode ser enterrado, mas por questão de segurança pode ser que eles decidam por outro local. Importante a gente destacar, você em casa deve lembrar, que durante as buscas pelo Lázaro, algumas pessoas ali da região se dispuseram a dar recompensa em dinheiro para quem ajudasse a capturar o serial killer. Estão lembrados disso, né? Mas no final das contas, quem pegou foi a polícia. Acontece que o advogado do caseiro, o funcionário do fazendeiro Elmi, aquele homem que acabou entregando que o Lázaro estava sendo ajudado, esse advogado quer pegar o dinheiro da recompensa para o cliente dele. Fala, Kátia. Exatamente. Ele enviou um ofício para a Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás, perguntando sobre a participação do Alain, se ele realmente ajudou, se as informações que ele deu e também ele participou ali das buscas, né, ajudou de alguma forma a capturar o Lázaro. E aí, com esse ofício, agora ele quer exigir as recompensas que foram oferecidas. Teria sido oferecido primeiro R$100 mil por um fazendeiro aqui da região e depois R$50 mil por uma construtora. Só que um detalhe, Malta, pode ser fake news. Ele ainda vai precisar investigar se realmente existe essa recompensa ou não, mas vamos ouvir o que disse o advogado do Alain. Desde sexta-feira, quando foi posto em liberdade, ele não voltou para casa, ele ficou junto aos policiais, mesmo sendo um homem livre, colaborando com as investigações. Então é por isso que a defesa pede essa informação para a Secretaria de Segurança Pública, para que, caso a participação dele tenha culminado na captura do senhor Lázaro, nós possamos requerer eventuais recompensas que foram divulgadas. A Kátia acabou de mencionar que o corpo do Lázaro não foi retirado do IML lá em Goiânia. O Michael Leão, que é repórter da afiliada do SBT em Goiás, a TV Serra Dourada, está lá na porta do IML e sabe nos dizer se há alguma novidade. Oi, Malta, boa tarde para você, para todos os amigos ligados no SBT Brasília. A gente continua aqui em frente ao Instituto Médico Legal de Goiânia, onde o corpo de Lázaro Barbosa aguarda que algum familiar venha fazer a retirada. Ele já foi liberado pelo Instituto Médico Legal na segunda-feira, às 18 horas. Mas até agora ninguém veio aqui, nenhum membro da família, nenhuma pessoa autorizada esteve aqui no IML para fazer essa retirada e providenciar as questões de velório e sepultamento. A gente tem duas versões do que deve acontecer. Eu estive conversando agora de manhã com o pai de Lázaro, que me disse que aguarda que a mãe ou a tia venha até aqui resolver essa parte burocrática. Mas que caso isso não aconteça, ele vai sair aí da região do entorno e vir aqui resolver. O que acontece? O pai diz que há muito tempo não tem contato com o filho e que por isso vai deixar essa parte inicialmente para que a mãe ou a tia resolva. Mas que se ninguém tomar uma providência, ele não vai deixar o filho aqui no IML, que ele vai sim providenciar essas questões. Eu conversei com ele hoje de manhã, ele disse que ainda não tinha conseguido falar com a tia e que por isso ainda vai aguardar
mais uns dias, que ele é uma pessoa doente, que seria um esforço, que ele colocaria inclusive a saúde dele em risco vindo aqui resolver essa papelada. Malta, um advogado chegou a se apresentar como representante da família, disse inclusive que a mãe de Lázaro teria trabalhado na propriedade dele, que como era uma boa funcionária, ele iria prestar essa assistência e que estaria vindo aqui para o IML para resolver essas questões. Isso ontem, mas até hoje ninguém apareceu aqui no Instituto Médico Legal para resolver essa papelada burocrática e retirar o corpo para o enterro ou sepultamento. A gente também tentou entrar em contato hoje com esse advogado, mas sem sucesso, ele desapareceu. A gente segue acompanhando na expectativa de que algum familiar venha até aqui ao IML. Eu conversei também com o diretor, que diz pra gente o seguinte: um corpo normal de uma pessoa sem identificação pode ficar aqui por cerca de 30 dias. Depois ele é encaminhado para a Secretaria de Assistência Social, que providencia o enterro. Mas no caso de Lázaro, que ele já foi identificado, esse prazo pode ser inclusive estendido. Ou seja, a família pode também estar aguardando, digamos que a poeira baixar, esse escândalo em cima do caso dar uma diminuída para providenciar esse enterro. A gente vai seguir acompanhando e assim que tiver qualquer nova informação, eu volto a chamar vocês. Parou de fazer vítimas, mas a Covid-19 não. E esse recado é muito importante para você que me acompanha agora, ao vivo, meio-dia em ponto. Quase 4 milhões de brasileiros ainda não compareceram aos postos de vacinação para tomar a segunda dose da vacina da Covid-19. Você que está aí em casa e me acompanha agora, tomou a primeira, mas não voltou para tomar a segunda? Atenção, os médicos alertam que sem esse reforço não há garantia de imunização completa. De acordo com o Ministério da Saúde, de 52 milhões de brasileiros vacinados com a primeira dose da vacina contra a Covid-19, 3 milhões e 800 mil não tomaram a segunda dose no prazo estabelecido. A maior parte dessas pessoas está em atraso em relação à vacina Coronavac do Butantan, que possui intervalo de 28 dias entre as aplicações. Esta infectologista da Sociedade Brasileira de Imunizações destaca a importância de completar o esquema vacinal para garantir a proteção contra o vírus. É muito importante fazer o esquema completo. Então, se a vacina se propõe a ser em dose única, é uma dose. Se a vacina se propõe a ser em 2 doses, é muito importante completar o esquema, porque a proteção prometida só é adquirida 2 a 3 semanas depois de completar o esquema, no caso, depois de tomar a segunda dose. Pois é, vocês sabem que até hoje crianças e adolescentes não foram vacinados porque não havia estudos, né, com relação à eficácia e à segurança dessas vacinas nas pessoas mais jovens. Mas olha que legal essa notícia. A vacina Coronavac é segura e tem mais de 90% de eficácia em adolescentes e crianças de até 17 anos de idade. Foi o que apontou um estudo clínico de 2 fases feito na China e publicado pela revista científica britânica The Lancet. A Maria Gabriela e o Kleber não veem a hora de vacinar a filha. Eu fico muito angustiada de saber que eu e meu marido já estamos parcialmente imunizados e a Sofia ainda não. Sofia tem 8 anos, faz aulas online e sente falta da escola e dos amigos. Eu tô ansiosa para eu tomar vacina e eu fico muito feliz porque meus pais tomaram a primeira dose. O estudo de fases 1 e 2 foi feito na China pelo laboratório Sinovac, que desenvolveu a vacina Coronavac. O imunizante, que é produzido no Brasil em parceria com o Instituto Butantan, foi aplicado em adolescentes e crianças a partir dos 3 até os 17 anos. Eles vão ser acompanhados durante 1 ano. O resultado foi publicado nesta segunda-feira na revista britânica The Lancet. Esse primeiro teste contou com 552 participantes. As crianças e os adolescentes tomaram as 2 doses da Coronavac no intervalo de 28 dias. E segundo os pesquisadores, a resposta imune, ou seja, a produção de anticorpos pelo organismo, foi superior a 90%. Para esta infectologista, professora do Instituto Emílio Ribas, em São Paulo, o resultado do trabalho é promissor. Você tem 96% de imunogenicidade, pelo menos. Ou seja, é uma excelente resposta, com dosagem de anticorpos neutralizantes e com efeitos colaterais muito pequenos. Mais de dor no local da injeção, 5% de febre, exames de sangue e urina sem problema.
O Instituto Butantan informou que encaminhou o estudo à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que autorizou o uso emergencial da Coronavac no Brasil. Segundo a Anvisa, a inclusão de uma nova indicação na bula da vacina deve ser solicitada pelo laboratório que conduziu os estudos. O trabalho deve demonstrar a segurança e a eficácia da vacina nessa nova faixa etária. Segundo a agência, até o momento a Sinovac não enviou o pedido. Enquanto o uso em crianças não é liberado no país, os pais de Sofia torcem pelos avanços da ciência. A Sofia veio ao mundo através de uma fertilização in vitro. Então, quer dizer, se não fosse a ciência, provavelmente nós não seríamos pais. Voltando ao assunto dos desdobramentos do caso Lázaro, a polícia seguiu esclarecendo os fatos à imprensa numa coletiva, inclusive dando detalhes dos crimes que são atribuídos a ele. Vamos ouvir. Nós temos 5 inquéritos policiais na 24ª DP, entre eles o caso da família Vidal, né? Mas outros 2 inquéritos aqui também, um correndo na DEAN 2, né, de Ceilândia, e na 19ª DP. Esse crime da DEAN 2, ele foi registrado também na 19ª DP, só que ele foi encaminhado para a DEAN 2 porque uma das vítimas ela sofreu estupro. Nós não temos testemunha do fato, nós não tínhamos imagens e o fato ocorreu na área rural. E câmeras de segurança ali não há nas redondezas. Havia uma, né, do estabelecimento comercial, mas que não captou imagens relevantes para a investigação. Em razão dessa condição dele de foragido, ele trocava de residência constantemente. Embora fossem próximas as residências, mas era uma mudança de residência. Ele praticou os crimes aqui e correu para lá. Então esses crimes que ele praticou, pelo menos esses agora, foi em fuga. O que a gente tem de concreto? Que o Lázaro praticou esse crime contra a família Vidal. Isso aí é certo que ele praticou. Por quê? Tem reconhecimento de alguma vítima? Não tem, porque infelizmente todas morreram. Mas a gente tem a prova técnica muito forte, que é a digital dele, que foi encontrada na porta de acesso à residência, a qual foi arrombada, e na face interna, que é muito mais importante. No mesmo dia 9 de junho, essas vítimas da ocorrência de 17 de maio foram encaminhadas para a delegacia e reconheceram Lázaro por foto. A gente já tem o padrão dele, foram colhidos vestígios mais poucos, a gente trabalha por exclusão, então a gente tem que ver o espermatozoide que foi colhido, mais de uma pessoa ou não, é do Lázaro, pode ser do Lázaro, pode ser só do marido, não é porque também se é só do Lázaro, então indica que talvez só ele tenha estado com ela lá onde o local do estupro, né? Ele prendeu os homens, né? Fez com que uma das vítimas mulheres ficasse nua e cozinhasse para ele, porque ele indica que, né, ele indica através da vítima do roubo do dia seguinte, ele indica através das cartas, né? Que toda vez que houve morte é porque houve reação das vítimas, isso que ele indica, né? Para a vítima do roubo do dia seguinte ele falou, não, o que aconteceu lá porque houve a reação. E o que a gente apurou é que o filho mais velho, né, no casal Vidal, como tinha ocorrido esse crime na chácara de parentes no dia 17/5, ele teria comentado que se fosse na casa dele, com a família dele, com a mãe dele, ele ia reagir. Então justamente ele foi o que tomou o disparo de arma de fogo, né? Então reforça essa possibilidade. Uma das vítimas, né, de um crime ocorrido no dia seguinte, ela disse que o Lázaro teria afirmado para ela, ou seja, então ela é uma testemunha indireta, porque ela ouviu dele que ele não teria praticado o crime sozinho, né? Nós temos a situação que ele informou também que ele não tinha ficado com a Cleonice, então tudo isso daí seria objeto de arguição. Ficou bem claro que ele contava com esse apoio, porque ninguém fica 20 dias na mata, do jeito que ele ficou,
e aparece, digamos, com a barba feita. Acho que isso aí ficou bem claro para quem viu. Eu, quando vi as imagens, inicialmente já me chamou logo a atenção. Tá de barba feita. Então, assim, tava com dinheiro. Eu tenho laudo e ela foi vítima de estupro. A causa da morte dela foi em razão de um disparo de arma de fogo no crânio, em que foi atingido o orifício de entrada e o orifício de saída. Então, o projetil não foi encontrado na base do crânio dela. Outra informação, que até então vocês também não tinham, eu estou trazendo aqui. A orelha dela foi cortada. A questão levantou-se também, isso para esclarecimento, tá? Que ela teria sido encontrada com uma fralda, né, que o cabelo dela teria sido cortado. Isso não procede, tá? Então a fralda ela foi colocada pela perícia justamente a título de preservação de vestígios de crime sexual. A gente precisa fazer um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta aqui, notícia, informação é prioridade. O repórter Paulo Vitor Tatuzinho pediu para voltar com a gente ao vivo imediatamente, porque tem uma informação divulgada em off, não sei qual é, mas o Tatu tem prioridade, 12h15 ao vivo. Tatu, é com você. Oi, Malta. Boa tarde para você mais uma vez. Assim que a gente estava aqui posicionado para participarmos com você aí no SBT Brasília, o delegado regional aqui de Águas Lindas de Goiás, o Dr. Kleber Martins, que está à frente aí da Força Tarefa aqui na região, investigando os casos ligados a Lázaro Barbosa de Souza, ele nos passou a seguinte informação. Por enquanto, a delegacia aqui não vai pronunciar sobre essa investigação, mas que qualquer informação precisa sobre o andar dessa força-tarefa só será dada em Goiânia pelo secretário de Segurança Pública de Goiás, Rodney Miranda, e também a delegada Paula Meotti. Ou seja, essas informações, para serem repassadas para a imprensa, por enquanto, estão todas concentradas na capital do estado de Goiás. Mas o delegado, Felipe, adiantou para a gente, muito gentil, muito educado, disse que em Goiânia 2 inquéritos estão sendo investigados lá sobre o caso Lázaro Barbosa e 9 inquéritos foram instalados aqui em Águas Lindas de Goiás para investigar principalmente a fuga de Lázaro Barbosa, os crimes que ele cometeu aqui na região e principalmente o andar dessas investigações que começam em Cocalzinho de Goiás, começam em Ceilândia, se estende para Águas Lindas, vai para Cocalzinho. Então essas informações todas concentradas em Goiânia. Inclusive amanhã ele deve viajar para a capital do estado de Goiás, onde deve reunir com essa força-tarefa que está lá na capital de Goiás para definir o que ele pode falar para a imprensa sobre essa investigação, viu, Felipe? Tá bom, Tatu. Então 2 inquéritos em Goiânia, 9 aí na delegacia onde você está, tá certo? É 9 mesmo? 9 inquéritos instaurados aqui para serem investigados, aqui em Águas Lindas, viu? 2 mais 9, pelo menos 7 aqui no Distrito Federal. A gente está falando de pelo menos 18 inquéritos que envolvem o Lázaro. Tatu, muito obrigado, mas fica aqui com a gente ao vivo, porque a gente quer só mostrar mais uma vez a mulher que continua sendo a sensação em Águas Lindas de Goiás, depois que o vídeo dela viralizou, tem milhões de views na internet e virou meme. O Tatu deu mais uma voltinha com a Pichula por lá, vamos ver. Fala, Felipe! Nessa cobertura do caso Lázaro, nós estávamos ao vivo na programação do Bem Pra Cá e de repente uma figura chamou a atenção. Roda esse vídeo que viralizou. Olha aí. A senhora viu os últimos passos de Lázaro antes dessa captura dele? Sim, vi sim. Inclusive ele passou na rua da minha casa, entendeu? O Lázaro fez vítima ontem, né? E ontem mesmo ele se escondeu na casa da sogra, entendeu? E a sogra sabia de tudo, só não queria entregar ele pra polícia, entendeu? A esposa dele sabia de tudo, só que não queria que ele fosse preso de jeito nenhum. E o celular que ele foi pego com ele é o celular da dona Cleonice, onde ele clonou o celular dela e se fez o de nome de Patrick. Pois bem, acabaram de ver esse vídeo aí? Olha só quem está aqui. Chega aqui, minha amiga Pichula! Pichula! Que bom encontrar você. Me fala uma coisa, Pichula. Você, aquele dia, chamou atenção no Vem Pra Cá ao vivo, né? É, sim, graças a Deus, né, gente? É? Agora me fala uma coisa. Você viu lá que a gente estava ao vivo
E você veio com informações do Lázaro, não foi? Informações verdadeiras, né? É verdadeiras? Sim, verdadeiríssimas. É, não tem nada de fofoca, não. Não. Ali eram informações verídicas. Sim. Você lembra o que você falou pra mim ao vivo, lá no Vem Pra Cá? Lembro que... Lembra mais ou menos aí? Conta um pouco, vai. Lembro que eu falei a pura verdade, né? Que realmente o celular da Dana Cleonice foi clonado, que a sogra dele realmente estava escondendo ele, a esposa, a atual, a mãe, tudo escondendo, entendeu? E se a macumba dela fosse tão boa, né, gente? Ele não teria morrido, né? Agora a gente vê que tem algumas informações suas que realmente caíram, né? Com o que a gente tem de informações aí desse caso, né? Sim, inclusive, Tatuzinho, muita gente falava assim pra mim, você é muito corajosa. Eu falei, eu não sou baú pra guardar segredo. Medo você tem? Não. E quem quiser também me seguir lá no meu TikTok, o meu TikTok é Pichula Famosinha 2021. Olha só, Pichula Famosinha 2021. Então deixa eu tirar a foto com você, porque eu sei que você vai pra fora. Você tá bombando no mundo, vamos lá. Sim. Vai lá, posiciona. Filma aí, Rogerinho. Já vou postar agora, tá bom? Obrigada, Tatuzinho. Sucesso pra você. Amém. Muita luz, muita paz. Amém, meu Que amor. Deus te abençoe, tá bom? Amém. Malta, tá aí? Ah, sim, eu tava esquecendo. Manda um beijo pro Malta. Eu quero mandar um beijo pra você, Malta, tá bom? Malta, eu também quero te conhecer, viu? Ó. Eu quero te conhecer. Um abraço, Dona Pichula. Minha gente, hoje amanheceu muito frio, né? E o assunto nas redes sociais foi o gelo que tá aqui no Distrito Federal. Vamos ver a reportagem. O assunto nas redes sociais do Brasiliense hoje cedo foi ele, o frio. Até os pets tiveram que colocar um casaquinho. Tá muito frio, mamãe. E vem aquela velha conversa de que com as temperaturas mais baixas, as pessoas ficam mais elegantes. Mas tem hora que não tem jeito. Enfim, tem gente que gosta, tem gente que não. O negócio é que a culpa já tá indo pra princesa Elsa, de Frozen. Calma aí, Elsa. Vamos devagar, irmã. Olha como a nossa colega Kátia Gomes veio trabalhar hoje. Estou tremendo de frio. Calça, bota. Fato é que o dia amanheceu com temperaturas mínimas de cerca de 8 graus em quase todo o DF. Mas no Gama, o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, registrou 6 graus. E pode preparar os casacos mesmo, porque a previsão é que esse frio vá até o fim da semana. Estamos sobre a atuação de uma intensa massa de ar frio e seco de origem polar que derrubou significativamente as temperaturas na região sul, inclusive provocou até a queda de neve. Mas para a região central do Brasil, apenas o frio está previsto. Esse sistema deve continuar atuando durante toda essa semana e ao longo dos próximos dias teremos amanhecer bem frios, com temperaturas mínimas abaixo de 10 graus e a temperatura máxima não passa dos 25 graus. E é a primeira vez em 10 anos em que a Defesa Civil emitiu até um alerta para onda de frio no DF. Let it go, let it go, can't hold it back anymore. Se agasalhem, pessoal. Vamos fazer mais um rápido intervalo. Voltamos com futebol. Tem Brasil na Copa América nessa semana. E todos os detalhes a gente vê daqui a pouquinho. Estamos de volta com futebol no SBT, a nova tradição do brasileiro. A seleção brasileira voltou a ficar completa com a chegada de Léo Ortiz, zagueiro do Bragantino. Vamos ver como foi o dia da nossa seleção, que está no Chile para o jogo de sexta-feira. O Dedo de Deus é o ponto turístico mais conhecido de Teresópolis, pois ali embaixo, na Granja Comari, tem um dedo de uma verdadeira lenda do futebol brasileiro, que conduz os goleiros da seleção. Cláudio André Mergen Tafarel, preparador de goleiros da comissão técnica do Tite, um ídolo do Brasil e dos paredões de hoje, Alisson, Ederson e o Everton. Eu lembro muito bem da Copa de 94, ele defendendo o pênalti, foi uma grande inspiração, nos trouxe muita alegria, muito orgulho. É bom trabalhar com um cara que foi campeão do mundo e teve um papel de destaque. Alisson é campeão da Copa América e da Liga dos Campeões da Europa. Ederson ganhou 3 vezes a Premier League da Inglaterra.
O Everton é campeão olímpico e da Libertadores. Todos seguem os passos de Taffarel. A trajetória que ele teve no Inter, tendo jogado na Itália também, eu segui esse mesmo caminho, jogando no Inter, indo para a Itália. O que a gente espera é que a gente possa também seguir os passos dele aqui na seleção. Nessa escola, o professor já foi aluno e agora tem 3 gigantes no gol para escolher. Uma missão, às vezes, mais difícil até do que os tempos de camisa 1 da seleção, quando ele foi tetracampeão do mundo. Confesso que já foi mais fácil tomar as decisões em relação a uma escalação. Sexta-feira, contra o Chile, Alisson deve ser mantido. E seja qual for a opção, a inspiração estará no banco. Taffarel deu grandes alegrias para o torcedor brasileiro. Estar aqui hoje, né, na seleção com ele, realmente é um motivo de muita alegria. Então nós nos sentimos tranquilos quanto a essa decisão, porque sabemos aquilo que a gente colocar vai fazer o seu melhor trabalho. E com certeza os 3 estão num nível muito alto. O país confia em Taffarel. Deixa eu só fazer uma correção. É claro que a seleção brasileira está no Brasil. Eu li errado o teleprompter, me desculpe. Ontem à noite, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que os músicos Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá podem sim usar o nome Legião Urbana, mesmo sem a autorização do filho do fundador da banda, que detém os direitos legais. Renato Russo morreu em 1996. A longa disputa judicial pelos direitos da marca Legião Urbana, enfim, terminou nesta terça-feira. A 4ª turma do Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento da ação e definiu que os ex-integrantes da banda Legião Urbana têm o direito de usar a marca sem a necessidade de autorização do titular Juliano Manfredini, filho de Renato Russo. A Legião Urbana Produções era propriedade de Renato Russo, que comprou a parte minoritária dos guitarristas e bateristas ainda em vida. A banda Legião Urbana é uma das bandas mais famosas do Brasil e patrimônio do chamado Rock Brasília. A partir de agora, Marcelo Bonfá e Dado Villa-Lobos poderão voltar a se apresentar usando o nome da banda mais notória da nossa cidade. E a gente encerra por aqui. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. Logo mais 7h20 da noite, o jornalismo local do SBT retoma a operação e volta a conversar contigo. Muito obrigado. Até amanhã, 15 para meio-dia, aqui no SBT Brasil. Tchau. What?